Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela pediu ao melhor amigo milionário que fosse o primeiro homem a tocá-la. Mas o que começou como um favor se transformou em um desejo incontrolável. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia contra as janelas do apartamento de cobertura na Vila Madalena, como se o céu desabasse. Sobre São Paulo. Helena Vilar observava as gotas escorrendo pelo vidro, cada uma carregando consigo um fragmento das lembranças que insistiam em voltar naquela noite. Aos 26 anos, ela havia construído uma reputação sólida como proprietária da Galeria Vilar, um dos espaços de arte contemporânea mais respeitados da cidade. Mas por trás da fachada impecável, da postura elegante e do sorriso educado que distribuía nos vernissages, existia uma mulher aprisionada por correntes invisíveis que ela mesma forjara. O som da campainha ecoou pelo apartamento, interrompendo seus pensamentos. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Davi Ferraz chegava sempre pontualmente, como tudo em sua vida. Quando abriu a porta, ele estava ali, imponente mesmo molhado pela chuva, os cabelos escuros grudados na testa, o terno italiano perfeitamente cortado, abraçando seu corpo alto e atlético. Aos 28 anos, Davi carregava nos ombros o peso de ser o herdeiro do Império Ferraz, uma das famílias mais poderosas do país, com tentáculos que se estendiam desde o agronegócio até investimentos em tecnologia. Você está atrasado, disse Helena, abrindo espaço para que ele entrasse. O trânsito estava impossível na Faria Lima, respondeu Davi, tirando o paletó e pendurando-o no cabide próximo à entrada. Seus olhos escuros a percorreram rapidamente, um hábito que ele desenvolvera ao longo dos anos sem nem perceber. Helena usava um vestido preto simples que abraçava suas curvas de forma sutil, os cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros. Ela estava descalça, e havia algo de vulnerável nessa imagem que sempre o desarmava. Eles se conheciam há 17 anos, desde aquele primeiro dia no Colégio São Bento, um internato de elite nos arredores de São Paulo, onde os filhos das famílias mais abastadas do país eram moldados para assumir seus impérios. Helena havia chegado ali aos 9 anos, uma menina pequena e assustada, que carregava uma mala surrada e olhos que pareciam grandes demais para seu rosto. Davi, apenas 2 anos mais velho, a encontrou chorando escondida atrás da biblioteca no segundo dia de aula. — Por que você está chorando? Havia perguntado, sentando-se ao lado dela na grama úmida. — Meu pai disse que vou ficar aqui para sempre, respondeu Helena, secando os olhos com as costas das mãos pequenas. Ele não me quer mais em casa. Naquele momento, algo dentro de Davi se rompeu. Ele havia crescido em uma família onde demonstrar emoção era sinal de fraqueza, onde o afeto era uma moeda de troca e o amor, uma vulnerabilidade perigosa. Mas olhando para aquela menina destruída, sentiu uma necessidade primitiva de protegê-la, que nunca mais o abandonaria. — Então vamos fazer um pacto, disse ele, estendendo o dedo mindinho. Eu vou cuidar de você, e você vai cuidar de mim. Para sempre. Helena olhou para ele com desconfiança, mas algo na sinceridade daqueles olhos escuros a convenceu. Entrelaçou seu dedo mindinho ao dele, selando um acordo que moldaria o resto de suas vidas. Durante os anos seguintes, Davi se tornou sua sombra protetora. Quando os outros alunos zombavam da origem humilde de Helena, seu pai havia perdido tudo em investimentos ruins. Antes de conseguir uma bolsa para ela no colégio, Davi os enfrentava com uma frieza calculada, que deixava claro que mexer com ela significava mexer com um Ferraz. Quando Helena chorava escondida após as raras visitas de seu pai, sempre embriagado e violento, Davi a consolava em silêncio, oferecendo sua presença como um escudo contra a dor. Helena, por sua vez, se tornou a única pessoa capaz de quebrar as barreiras que Davi erguia ao redor de si mesmo. Enquanto todos viam nele o futuro herdeiro impassível, ela enxergava o menino que desenhava cavalos em seus cadernos quando pensava que ninguém estava olhando, que ficava acordado lendo livros de aventura sob as cobertas,
que às vezes tremia quando os pesadelos sobre seu próprio pai vinham assombrá-lo. A família Ferraz não era apenas rica, era poderosa de uma forma que transcendia o dinheiro. O patriarca Vicente Ferraz havia construído seu império sobre fundações questionáveis, usando métodos que beiravam a ilegalidade e mantendo controle através de intimidação e manipulação. Davi cresceu vendo o pai tratar pessoas como peças de xadrez, incluindo a própria família. A mãe de Davi havia morrido quando ele tinha 12 anos, oficialmente de um acidente de carro. Mas Davi sempre suspeitou que havia mais por trás daquela história. Vicente via a amizade de Davi com Helena como uma distração inconveniente, mas tolerava porque ela mantinha seu filho focado nos estudos. O que ele não percebeu foi como aquela amizade se transformou lentamente em algo muito mais perigoso para seus planos. Durante a adolescência, a tensão entre Helena e Davi começou a mudar de natureza. Os abraços inocentes se tornaram mais demorados, os olhares ganharam uma intensidade nova, e ambos começaram a perceber que o que sentiam transcendia a amizade. Mas nenhum dos dois ousou dar o primeiro passo. Helena, marcada pelos traumas causados por seu pai, desenvolveu uma aversão profunda ao toque masculino e à ideia de intimidade física. Davi, por sua vez, temia que reconhecer seus sentimentos significasse perder o controle, algo que havia aprendido a nunca permitir. Após se formarem, mantiveram contato constante. Davi assumiu responsabilidades crescentes nos negócios da família, moldando-se no executivo implacável que todos esperavam que ele fosse. Helena, usando uma herança inesperada de uma tia distante, abriu sua galeria de arte, canalizando sua sensibilidade artística em uma carreira brilhante. Mas a tensão entre eles continuou crescendo, uma corrente subterrânea que ameaçava explodir a qualquer momento. "Quer beber alguma coisa?" perguntou Helena, dirigindo-se à cozinha integrada. O apartamento era espaçoso, mas aconchegante, decorado com peças de arte cuidadosamente selecionadas que refletiam seu gosto refinado. "Vinho tinto, se tiver", respondeu Davi, afrouxando a gravata. Ele se movia pelo apartamento com a familiaridade de quem conhecia cada canto, cada objeto, cada história por trás das escolhas decorativas de Helena. Ela abriu uma garrafa de Brunello de Montalcino, um dos vinhos favoritos de ambos, e encheu 2 taças. Quando se aproximou para entregar a dele, seus dedos se tocaram brevemente, e aquela eletricidade familiar percorreu seus corpos. Era sempre assim. Um toque acidental, um olhar que durava 1 segundo a mais que o necessário, uma proximidade que fazia o ar ao redor deles vibrar de tensão. "Como foi a exposição de hoje?" perguntou Davi, tentando quebrar o silêncio carregado que se instalara entre eles. Helena havia inaugurado naquela tarde uma exposição chamada Libertação, com obras de artistas brasileiras que exploravam a sexualidade feminina de forma crua e visceral. As peças eram provocativas, algumas perturbadoras, todas absolutamente poderosas em sua representação da luta da mulher para se apropriar de seu próprio corpo e desejo. "Controversa", respondeu ela, tomando um gole de vinho. "Meia São Paulo. Achou revolucionário, a outra metade achou ofensivo. E você, o que achou?" Helena hesitou. A verdade era que as obras haviam mexido com algo profundo dentro dela, despertando sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Olhando para aquelas representações de mulheres se libertando de correntes, descobrindo prazeres, assumindo controle sobre seus próprios corpos, ela havia sentido uma inveja dolorosa. Aos 26 anos, ela ainda era virgem, ainda refém, dos traumas deixados por um pai que destruíra sua percepção de masculinidade e sexualidade. "Achei inspirador", disse finalmente. "Me fez pensar sobre as prisões que criamos para nós mesmos." Davi a observou atentamente. Ele conhecia Helena melhor que qualquer pessoa no mundo. Sabia ler cada microexpressão, cada tom de voz. Havia algo diferente nela naquela noite. Uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que transparecesse. Eles se instalaram no sofá da sala, a chuva continuando sua sinfonia contra as janelas.
A iluminação baixa criava uma atmosfera íntima, e o vinho começava a relaxar as defesas que ambos mantinham constantemente erguidas. Davi, disse Helena depois de um longo silêncio, sua voz mais baixa que o normal. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Você já pensou sobre nós? Sobre o que poderia ter acontecido se... A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Davi sentiu seu coração acelerar, a boca de repente seca. Durante anos ele havia fantasiado sobre esse momento, sobre Helena finalmente tocando no assunto que pairava entre eles como um fantasma. Helena, começou ele, mas ela o interrompeu. Eu sei que é estranho. Eu sei que somos amigos há tanto tempo que talvez seja loucura pensar em outra coisa. Mas às vezes eu olho para você e... Ela parou tomando coragem. O vinho havia baixado suas defesas o suficiente para que as palavras finalmente encontrassem caminho. Às vezes eu olho para você e me pergunto como seria beijar você. Como seria se deixássemos acontecer o que sempre esteve ali entre nós? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi colocou a taça de vinho na mesa de centro, com mãos que tremiam ligeiramente. Quando olhou para Helena, viu que ela estava corando, os olhos brilhando com uma mistura de vergonha e determinação. Helena, nós não podemos... Por que não? A pergunta saiu mais desafiadora do que ela pretendia. Por que não podemos, Davi? Você vai me dizer que nunca pensou nisso? Que nunca se perguntou o que seria se fôssemos mais que amigos? Davi fechou os olhos, lutando contra impulsos que guardava há anos. A verdade era que ele não apenas pensava nisso, era obcecado por isso. Quantas noites havia passado acordado, imaginando como seria tocar Helena, beijá-la, fazê-la sua de todas as formas possíveis? Quantas vezes havia se controlado para não atravessar a linha que os separava? Não é tão simples assim, disse ele, abrindo os olhos e encontrando o olhar determinado dela. Por que não? Somos adultos, somos livres. Você não entende. A voz de Davi ganhou uma intensidade que ela raramente ouvia. Você não entende o que está pedindo. Então me explique. Davi se levantou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Como explicar que a queria com uma intensidade que o assustava? Como dizer que havia passado anos se controlando porque sabia que, se tocasse nela uma vez, não conseguiria mais parar? Como confessar que por trás da fachada de homem controlado existia uma necessidade primitiva de possuí-la completamente? Helena, se eu tocar em você, se nós cruzarmos essa linha, não há volta. Talvez eu não queira que haja volta. A confissão foi feita em um sussurro, mas ressoou pelo apartamento como um grito. Helena se levantou também, aproximando-se dele com uma coragem que não sabia de onde vinha. Davi, eu tenho 26 anos e nunca estive com ninguém. Nunca permiti que alguém me tocasse de verdade. E sabe por quê? Porque eu nunca confiei em ninguém o suficiente. Nunca senti que alguém me conhecia verdadeiramente, que não ia me machucar. Ela parou na frente dele, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo. Mas eu confio em você, sempre confiei. Você é a única pessoa no mundo em quem eu confio completamente. Davi a encarou, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos, a coragem que ela estava reunindo para fazer aquela confissão. Sabia sobre o passado dela, sobre os traumas deixados por um pai abusivo que destruíra sua capacidade de confiar em homens. Sabia que o fato de ela estar se oferecendo a ele representava uma quebra de barreiras monumentais. Helena, eu quero que você seja o primeiro, disse ela, a voz firme apesar do nervosismo evidente. Eu quero que seja você, Davi. Não posso imaginar que seja qualquer outra pessoa. O pedido atingiu Davi como um soco no estômago. Toda a fantasia que ele havia alimentado ao longo dos anos empalidecia diante da realidade crua daquele momento. Helena estava se oferecendo a ele, confiando-lhe algo precioso que guardara por toda a vida. Você não sabe o que está pedindo, repetiu ele, mas sua resolução estava vacilando. Sei sim, estou pedindo para você me ensinar, para me mostrar. Como pode ser bom? Para ser meu primeiro e talvez meu único. A última palavra saiu carregada de uma intensidade
que fez algo dentro de Davi se romper definitivamente. Durante anos ele havia se controlado, mantido suas necessidades e desejos sob rígido controle. Mas naquele momento, olhando para Helena, oferecendo-se a ele com uma confiança absoluta, sentiu suas defesas desmoronarem como um castelo de cartas. Lentamente, ele ergueu as mãos e tocou o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas coradas. Helena fechou os olhos, inclinando-se para o toque como uma flor em busca do sol. Se fizermos isso, disse ele, a voz rouca de emoção contida, se eu aceitar, você precisa entender que não vai ser apenas uma vez. Não vai ser apenas para tirar isso do caminho e voltarmos a ser amigos como antes. Helena abriu os olhos, encontrando a intensidade dos dele. O que você está dizendo? Estou dizendo que se eu tocar em você, se eu fizer de você minha, eu vou querer fazer de novo, e de novo, e de novo, até que você seja completamente minha de todas as formas possíveis. O tom possessivo em sua voz deveria tê-la assustado, mas, em vez disso, enviou ondas de calor pelo corpo de Helena. Havia algo de sombrio na forma como ele a olhava, uma intensidade que sugeria profundidades que ela nunca havia explorado. Talvez seja isso que eu quero, sussurrou ela. Não, Helena. Você não entende, você está pensando em romance, em algo doce e gentil, mas eu... Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu quero você de uma forma que não é doce. Eu quero você de uma forma que pode te assustar. Dinsana. Vez de recuar, Helena se aproximou mais, suas mãos encontrando o peito dele por baixo da camisa entreaberta. Então me assuste, disse ela, olhando diretamente em seus olhos. Me mostre quem você realmente é, Davi. Não o herdeiro controlado, não o amigo protetor. Me mostre o homem por trás, da máscara. O desafio na voz dela foi a gota d'água. Davi a puxou para si com um movimento brusco, suas mãos grandes envolvendo a cintura delicada dela. Por um momento, eles ficaram apenas se olhando, o ar entre eles vibrando com uma tensão sexual quase palpável. Última chance de mudar de ideia, disse ele, sua voz uma promessa sombria. Eu não vou mudar de ideia. E então, finalmente, depois de 17 anos de tensão reprimida, Davi abaixou a cabeça e capturou os lábios de Helena em um beijo que foi tudo menos gentil. Foi um beijo faminto, possessivo, carregado de anos de desejo contido. Helena gemeu contra seus lábios, suas mãos se agarrando à camisa dele como se fosse uma âncora em uma tempestade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Davi descansou a testa contra a dela, seus olhos fechados como se estivesse lutando uma batalha interna. Não há volta depois disso, disse ele mais uma vez. Eu não quero que haja, respondeu Helena, e selou o destino de ambos com outro beijo. Naquela noite chuvosa em São Paulo, duas vidas se entrelaçaram de forma irreversível. Helena finalmente baixou as guardas que a protegiam há anos e Davi permitiu que sua natureza mais sombria emergisse. Nenhum dos dois sabia que estavam prestes a embarcar em uma jornada que testaria não apenas sua amizade, mas suas próprias identidades. O que começou como um pedido simples, uma amiga confiando ao melhor amigo sua primeira experiência, se transformaria em algo muito mais complexo e perigoso. Porque Davi Ferraz não era apenas um homem apaixonado. Ele era um homem obcecado, moldado por uma família que via amor como posse e controle como demonstração de cuidado. E Helena, por mais forte e determinada que fosse, estava prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. A chuva continuou caindo lá fora, lavando as ruas de São Paulo, enquanto duas almas se perdiam uma na outra, sem imaginar que essa noite seria apenas o início de uma tormenta muito maior que estava por vir. O apartamento de Helena havia se transformado em outro universo. As luzes baixas criavam sombras dançantes nas paredes, e o som da chuva lá fora parecia distante, como se pertencesse a outro mundo. Davi a guiou até o quarto com uma gentileza que contrastava com a intensidade faminta de seus beijos. Cada passo era deliberado, cada toque carregado de uma promessa que fazia o coração de Helena bater descompassado. Quando chegaram ao quarto, ele parou e se afastou ligeiramente,
olhando-a nos olhos com uma seriedade que ela nunca havia visto antes. Helena, eu preciso que você entenda uma coisa, disse ele, suas mãos grandes enquadrando o rosto dela. Se você quiser parar a qualquer momento, se algo não estiver certo, você me diz. Não importa quando, não importa por quê. Você promete? Ela assentiu, tocada pela preocupação genuína em sua voz. Era isso que a fazia confiar nele completamente. Davi sempre colocaria o bem-estar dela acima de tudo, até mesmo de seus próprios desejos. Eu prometo, sussurrou ela. O que aconteceu a seguir foi uma revelação que mudou Helena para sempre. Davi se mostrou um amante atento e paciente, mas também dominante, de uma forma que despertou nela sensações que jamais imaginara existir. Ele guiou cada movimento, cada descoberta, tomando o controle de uma maneira que deveria tê-la assustado, mas que, em vez disso, a fez se sentir segura e desejada de uma forma completamente nova. Quando finalmente se entregaram um ao outro completamente, foi como se uma porta se abrisse para um mundo de sensações que Helena desconhecia. A dor inicial logo deu lugar a um prazer que a deixou sem fôlego, e ela entendeu naquele momento por que havia esperado tanto. Não poderia ter sido com qualquer outro homem. Só Davi poderia ter quebrado suas barreiras com tanta delicadeza e, ao mesmo tempo, tanto fogo. Para Davi, a experiência foi igualmente transformadora, mas por razões diferentes. Sentir Helena se entregando a ele, vê-la descobrindo prazeres que ele estava ensinando, despertou nele uma possessividade que o assustou. Cada gemido dela, cada forma como seu corpo respondia ao dele, alimentava uma necessidade que ia muito além do físico. Era como se ele estivesse marcando território, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Quando amanheceu, eles estavam entrelaçados na cama de Helena, os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas. Helena despertou primeiro, observando o rosto relaxado de Davi enquanto dormia. Havia algo vulnerável em vê-lo assim, sem as máscaras que usava durante o dia. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto, mas ele abriu os olhos antes que ela pudesse fazê-lo. Bom dia, disse ele, a voz rouca de sono. Bom dia, respondeu ela, corando ligeiramente ao lembrar-se da noite anterior. Davi a puxou para mais perto, beijando sua testa com ternura. Como você está se sentindo? Helena considerou a pergunta. Fisicamente, sentia um pouco de dor, mas nada que não fosse esperado. Emocionalmente, sentia-se diferente, como se tivesse atravessado uma ponte e não pudesse mais voltar para quem era antes. Diferente, disse ela honestamente. Bem diferente. Arrependida? A pergunta carregava uma vulnerabilidade que Helena raramente ouvia na voz de Davi. Ela se posicionou de forma a olhá-lo diretamente nos olhos. Jamais, disse ela, e selou a resposta com um beijo suave. O que começou como um beijo terno, rapidamente, se intensificou. As mãos de Davi percorreram o corpo dela com uma familiaridade que não existia na noite anterior, e Helena descobriu que seu corpo respondia a ele de forma ainda mais intensa. Quando fizeram amor pela segunda vez, foi diferente, menos hesitante, mais carnal, como se tivessem quebrado a última barreira entre eles. Nas semanas que se seguiram, suas vidas se transformaram completamente. Davi começou a aparecer no apartamento de Helena com uma frequência que logo se tornou diária. Ele sempre tinha uma desculpa. Queria jantar com ela, tinha passado por uma galeria de arte e visto algo que a lembraria, ou simplesmente queria vê-la. Mas ambos sabiam a verdade. Ele não conseguia ficar longe dela. Helena descobriu um lado de si mesma que desconhecia completamente. Sob a tutela de Davi, ela explorou aspectos de sua sexualidade que jamais imaginara existir. Ele era um professor paciente, mas exigente, que a guiava através de experiências que a deixavam simultaneamente satisfeita e ansiosa por mais. Havia uma intensidade em como ele a tocava, uma possessividade em como a beijava, que despertava nela uma submissão natural que a surpreendia. Você é minha. Ele murmurava contra seu ouvido durante os momentos mais íntimos,
E em vez de se rebelar contra a possessividade, Helena sentia uma onda de calor e satisfação percorrer seu corpo. Mas era mais que apenas físico. Davi se tornara ainda mais atencioso, se isso fosse possível. Ele aparecia na galeria com o café favorito dela quando sabia que ela tinha um dia difícil. Enviava flores sem ocasião especial. Chamava apenas para ouvir sua voz. Era como se, tendo finalmente cruzado a linha entre amizade e algo mais, ele tivesse se permitido demonstrar toda a profundidade de seus sentimentos. Helena, por sua vez, descobriu-se observando Davi com novos olhos. Os ternos impecáveis que ele usava para as reuniões de negócios faziam-na imaginar as mãos que ela agora conhecia intimamente. O jeito como ele falava ao telefone, autoritário e controlado, lembrava-a do tom que ele usava quando a guiava na cama. Cada aspecto de sua personalidade ganhara uma nova dimensão erótica, que a deixava constantemente em estado de excitação. Mas havia também momentos de tensão. Davi se mostrava cada vez mais possessivo, questionando com quem ela tinha almoçado, por que havia demorado para responder suas mensagens. Quem eram os homens que frequentavam seus vernissagens? Helena inicialmente achava isso charmoso, uma demonstração de que ele se importava, mas começou a perceber que havia algo mais intenso por trás dessas perguntas. Uma tarde, 3 semanas depois daquela primeira noite, Helena estava organizando uma exposição quando Davi apareceu inesperadamente na galeria. Ela estava conversando com um jovem artista sobre a instalação de suas obras quando sentiu a presença dele atrás de si. Davi, disse ela, virando-se com um sorriso que vacilou ligeiramente ao ver a expressão no rosto dele. Havia algo sombrio em seus olhos enquanto observava o artista. Que surpresa! Helena, cumprimentou ele, beijando-a brevemente nos lábios antes de estender a mão para o jovem. Davi Ferraz. O nome carregava peso suficiente para fazer o artista endireitar a postura imediatamente. Rafael Santos, disse ele, apertando a mão de Davi com evidente nervosismo. Rafael estava me mostrando como quer posicionar suas esculturas, explicou Helena, tentando quebrar a tensão que sentia no ar. Que interessante, disse Davi. Mas seu tom era qualquer coisa exceto interessado. Vocês se conhecem há muito tempo? Conheci o trabalho do Rafael há alguns meses, respondeu Helena rapidamente. Ele é extremamente talentoso, Davi assentiu, mas seus olhos nunca deixaram o rosto do jovem artista. Havia algo predatório na forma como o observava, como um felino marcando território. Bem, não quero interromper, disse Rafael claramente, desconfortável. Posso voltar amanhã para terminarmos os detalhes da montagem? Claro, respondeu Helena aliviada. Te ligo para confirmarmos o horário. Depois que Rafael saiu, um silêncio pesado se instalou na galeria. Helena continuou arrumando alguns quadros, esperando que Davi dissesse alguma coisa, mas ele apenas a observava em silêncio. Ele parece muito jovem, disse Davi finalmente. Tem 24 anos, respondeu Helena, sem olhar para ele. É muito talentoso para sua idade. Tenho certeza que... havia algo no tom de Davi que fez Helena parar o que estava fazendo e olhá-lo diretamente. Que foi? Nada. Só achei interessante como ele olhava para você. Como assim? Davi se aproximou dela lentamente, como um predador se aproximando de sua presa. Como um homem olha para uma mulher que deseja. Helena sentiu seu pulso acelerar, mas não de excitação. Havia algo perturbador na intensidade do olhar de Davi. Davi, ele é apenas um artista. Isso é trabalho. Eu sei. Ele parou na frente dela, suas mãos grandes envolvendo sua cintura. Mas ele não sabe que você é minha. A possessividade crua em sua voz deveria tê-la irritado, mas em vez disso enviou ondas de calor pelo corpo de Helena. Havia algo escuro e primitivo na forma como Davi a reivindicava, que despertava nela uma resposta que a assustava. Talvez eu devesse deixar isso mais claro, disse ele abaixando a cabeça para beijar seu pescoço. Davi, estamos na galeria, protestou Helena fracamente, mas seu corpo já estava respondendo ao dele.
E daí? Suas mãos subiram pelas costas dela, encontrando o zíper de seu vestido. Quero marcar você aqui onde ele esteve. Quero que amanhã, quando ele voltar, você se lembre de como eu te fiz minha neste exato lugar. A intensidade de sua voz, a forma como suas mãos a tocavam com uma familiaridade possessiva, fez Helena perder qualquer resistência que pudesse ter. Quando ele a levantou e a colocou sobre a mesa de seu escritório, espalhando papéis e catálogos pelo chão, ela só conseguiu se agarrar aos ombros dele e se deixar levar pela tempestade de sensações que ele despertava nela. Depois, quando estavam reorganizando a galeria e tentando parecer apresentáveis novamente, Helena percebeu que algo havia mudado. Não apenas na forma como Davi a olhava, como se ela fosse uma posse preciosa que precisava ser guardada, mas também na forma como ela respondia a essa possessividade. Em vez de se sentir sufocada, sentia-se desejada de uma forma que nunca experimentara. Naquela noite, no apartamento de Helena, eles fizeram amor com uma intensidade que beirava a violência. Davi era mais dominante que nunca, tomando controle completo de cada movimento, cada sensação. E Helena descobriu que adorava se render a ele. Adorava a forma como ele a comandava, como a fazia se sentir completamente sua. Diga, ele sussurrou contra seu ouvido enquanto se movia dentro dela. Diga que você é minha. Eu sou sua, gemeu. Helena, as palavras saindo sem hesitação. Só minha, só sua. A satisfação no rosto de Davi era quase feroz. Para sempre? Para sempre. Mas mesmo no calor do momento, uma parte de Helena se perguntava se realmente entendia o que estava prometendo. Havia algo na intensidade de Davi, na forma como ele a possuía, que sugeria profundezas que ela ainda não havia explorado completamente. Nas semanas seguintes, o padrão se repetiu. Davi se tornava ciumento de qualquer homem que interagisse com Helena, e essa possessividade sempre resultava em encontros sexuais ainda mais intensos. Helena começou a perceber que ele estava marcando território não apenas físico, mas emocional, transformando cada momento de ciúme em uma oportunidade de reafirmar sua posse sobre ela. Um mês depois daquela primeira noite, Helena estava organizando uma exposição internacional quando recebeu uma ligação inesperada. Era Carla, sua melhor amiga desde a faculdade, que morava em Londres. Helena, preciso te contar uma coisa, disse Carla, sua voz carregada de preocupação. Estou em São Paulo para uma reunião de trabalho e ouvi algumas coisas. Que tipo de coisas? Sobre você e Davi Ferraz. Helena, as pessoas estão comentando. Dizem que vocês estão juntos e que a família dele não está nada feliz com isso. Helena sentiu um frio na barriga. Ela e Davi haviam sido discretos, ou pelo menos pensavam que haviam sido. Quem está falando? Todo mundo nos círculos sociais que importam. E Helena? Algumas das coisas que estão dizendo não são bonitas. Estão questionando suas motivações, sugerindo que você está se aproveitando da situação para ganhar status social. A raiva que Helena sentiu foi instantânea e visceral. Eles não sabem de nada. Eu e Davi nos conhecemos há 17 anos. Eu não preciso dele para nada. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas a família Ferraz, eles são poderosos, Helena. E pelo que ouvi, eles veem você como uma ameaça. Depois que desligou o telefone, Helena ficou sentada em seu escritório, tentando processar o que havia ouvido. Ela sabia que a família de Davi nunca havia gostado dela. Sempre a trataram com uma cortesia fria, que deixava claro que a consideravam inadequada para seu círculo social. Mas nunca havia imaginado que se tornariam ativamente hostis. Quando Davi chegou naquela noite, Helena contou sobre a ligação de Carla. Viu algo escurecer no rosto dele, uma expressão que ela raramente presenciara. Não se preocupe com eles, disse ele, mas havia uma tensão em sua voz que não conseguia esconder. Eu cuido da minha família. Davi, talvez devêssemos ser mais cuidadosos. Se as pessoas estão falando... Não. A firmeza em sua voz a surpreendeu. Eu não vou me esconder. Não vou esconder você. Se eles têm problema com isso, é problema deles.
Mas Helena podia ver que a situação o estava afetando mais do que ele admitia. Havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez em seus movimentos, que sugeria que ele estava lutando batalhas que não compartilhava com ela. Naquela noite, quando fizeram amor, havia uma urgência diferente em Davi. Era como se ele estivesse tentando gravar cada momento na memória, como se temesse que pudesse perdê-la. Helena sentiu essa mudança e respondeu com igual intensidade, agarrando-se a ele como se ele fosse seu único porto seguro em uma tempestade que começava a se formar ao redor deles. O que quer que aconteça, disse ele depois, segurando-a contra seu peito. Eu não vou deixar ninguém nos separar. Ninguém. A promessa deveria tê-la tranquilizado, mas havia algo na voz de Davi que a fez se perguntar que tipo de tempestade estava se aproximando. Ela conhecia a família dele, sabia do que eram capazes quando se sentiam ameaçados. E pela primeira vez desde que haviam se tornado amantes, Helena sentiu um arrepio de medo. No dia seguinte, enquanto trabalhava na galeria, Helena recebeu uma visita inesperada. Um homem de meia-idade, impecavelmente vestido, entrou na galeria com a confiança de quem estava acostumado a ser obedecido. Senhora Vilar, disse ele, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Dr. Alberto Mendonça. Sou advogado da família Ferraz. O coração de Helena disparou, mas ela manteve a compostura. Em que posso ajudá-lo, Dr. Mendonça? Gostaria de ter uma conversa particular com a senhora, se possível, sobre sua amizade com o jovem Davi. A forma como ele disse amizade deixou claro que sabia exatamente qual era a natureza do relacionamento deles. Helena o guiou até seu escritório, fechando a porta atrás deles. Vou ser direto, senhora Vilar, disse Mendonça sentando-se, sem ser convidado. A família Ferraz está preocupada com a influência que a senhora pode estar exercendo sobre Davi. Ele tem responsabilidades importantes, um futuro que foi cuidadosamente planejado. Sua distração não é conveniente neste momento. Dr. Mendonça, com todo respeito, minha relação com Davi não é da conta da família dele. Ah, mas é sim. O sorriso dele se tornou mais frio. Davi é o herdeiro de um império que vale bilhões. Cada aspecto de sua vida afeta os negócios da família. E sua presença em sua vida está causando complicações. Helena sentiu a raiva crescer dentro dela. Que tipo de complicações? Davi sempre foi focado, controlado, mas ultimamente ele tem estado diferente, mais impulsivo, menos disposto a aceitar a orientação da família. E, coincidentemente, essas mudanças começaram quando sua relação com a senhora se intensificou. Talvez ele apenas esteja amadurecendo e aprendendo a tomar suas próprias decisões. Mendonça riu, um som desagradável. Senhora Vilar, não vamos fingir que isso é sobre amor ou amadurecimento. A senhora é uma mulher inteligente. Deve entender que uma relação entre vocês dois não tem futuro. Davi se casará com alguém de sua própria classe social, alguém que possa contribuir para os negócios da família. Isso sempre foi o plano. E se Davi não concordar com esse plano? Davi fará o que for melhor para a família. Sempre fez. Só precisa ser lembrado de suas responsabilidades. A ameaça velada nas palavras de Mendonça fez Helena se endireitar na cadeira. Doutor Mendonça, acho que nossa conversa terminou aqui. Claro. Ele se levantou, alisando o terno. Mas antes de ir, deixe-me fazer uma sugestão. A senhora tem uma galeria bonita aqui. Seria uma pena se algo acontecesse que afetasse sua reputação profissional. Rumores sobre como certas exposições foram financiadas, questionamentos sobre a autenticidade de algumas peças. Essas coisas podem ser muito prejudiciais para uma carreira. O sangue de Helena gelou. Ele estava ameaçando destruir tudo pelo que ela havia trabalhado. É claro, continuou Mendonça, se a senhora decidir que seria melhor para todos os envolvidos se ela se afastasse de Davi, tenho certeza de que nada disso seria necessário. A família Ferraz pode ser muito generosa com aqueles que demonstram sabedoria. Depois que ele saiu, Helena ficou sentada em seu escritório, tremendo de raiva e medo.
Ela sabia que a família de Davi era poderosa, mas nunca havia imaginado que chegariam ao ponto de ameaçá-la diretamente. A questão agora era: ela deveria contar a Davi sobre a visita? Naquela noite, quando Davi chegou ao apartamento dela, Helena teve que lutar contra o impulso de jogar-se em seus braços e contar tudo. Mas algo na forma como ele a beijou, na intensidade com que a segurou, fez-a hesitar. Havia uma tensão nele que ela reconhecia, sinais de que ele já estava lidando com pressões que não compartilhava com ela. "Está tudo bem?" perguntou ele, notando sua agitação. "Só um dia difícil na galeria", mentiu ela. Davi a estudou por um momento, mas pareceu aceitar a explicação. Quando fizeram amor naquela noite, havia uma desesperança em seus movimentos, como se ambos estivessem tentando se agarrar a algo que poderia ser tirado deles a qualquer momento. Mais tarde, enquanto Davi dormia ao lado dela, Helena ficou acordada olhando para o teto, tentando decidir o que fazer. Por um lado, Davi tinha direito de saber que sua família a estava ameaçando. Por outro, ela temia que contar a ele pudesse forçá-lo a escolher entre ela e sua família, uma escolha que poderia destruir tudo pelo que ele havia trabalhado. O que Helena não sabia era que essa decisão seria tirada de suas mãos muito em breve. As forças que se moviam contra eles eram mais poderosas e implacáveis do que ela imaginava, e a tempestade que se aproximava testaria não apenas seu amor, mas sua própria sobrevivência. Uma semana depois da visita de Alberto Mendonça, Helena ainda não havia contado a Davi sobre as ameaças. A cada dia que passava, o peso do segredo crescia, mas também crescia seu medo de como ele reagiria. Conhecia Davi o suficiente para saber que ele seria capaz de qualquer coisa para protegê-la, e isso poderia significar uma guerra aberta com sua própria família. Naquela manhã de sábado, Davi havia saído cedo para uma reunião de emergência nos escritórios da empresa. Helena aproveitou para organizar alguns quadros que ele havia deixado em seu apartamento. Peças que comprara ao longo dos anos e que guardava ali porque dizia que o apartamento dela era o único lugar onde se sentia verdadeiramente em casa. Foi quando encontrou a chave. Estava organizando uma gaveta da cômoda quando viu um envelope pardo amarelado entre alguns papéis. Dentro do envelope, uma chave pequena e antiga, junto com um pedaço de papel com um endereço escrito à mão na letra de Davi. O endereço era de um prédio no Itaim Bibi, uma região que Helena conhecia bem. Por um momento hesitou. Revirar as coisas de Davi ia contra todos os princípios de confiança em que baseavam sua relação. Mas havia algo na forma como a chave estava escondida, na caligrafia nervosa do endereço, que despertou sua curiosidade. E se fosse algo relacionado às pressões que ele vinha enfrentando da família, e se fosse algo que pudesse ajudá-la a entender melhor a situação em que se encontravam. Sem permitir que a razão a detivesse, Helena vestiu um casaco e saiu. O prédio no endereço era antigo, mas bem conservado, claramente de alto padrão. Helena subiu até o 10º andar, onde a chave abriu um apartamento pequeno, mas elegantemente decorado. Era óbvio que o lugar servia como refúgio. Havia poucos móveis, mas escolhidos com cuidado, e uma atmosfera de privacidade absoluta. O que mais a chamou a atenção foi a estante repleta de livros e, em uma prateleira específica, uma coleção de cadernos de couro encadernados à mão. Pareciam diários, organizados cronologicamente. O mais antigo tinha uma data de 15 anos atrás gravada na capa. Com o coração disparado, Helena pegou o caderno mais antigo e o abriu na primeira página. A letra de Davi, mais jovem e menos controlada, saltou diante de seus olhos. Ela chorou hoje na aula de literatura. A professora fez um comentário sobre famílias desestruturadas e Helena abaixou a cabeça como se as palavras fossem chicotadas. Eu quis matar todo mundo naquela sala. Quis pegar Helena nos braços e levá-la para longe deste lugar, destes pessoas que não sabem o tesouro que têm diante deles. Às vezes me assusto com a intensidade do que sinto por ela. Não é normal um menino de 13 anos pensar tanto em uma menina, querer protegê-la com tanta ferocidade. Mas Helena não é qualquer menina. Ela é minha, mesmo que ainda não saiba disso.
Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Folheou algumas páginas, encontrando mais relatos que misturavam ternura adolescente com uma possessividade que a deixava inquieta. Helena usou um vestido azul hoje. Todos os garotos olharam para ela, e eu quis arrancar os olhos de cada um. Não suporto quando alguém olha para ela dessa forma. Ela pertence a mim, sempre pertenceu. Só preciso que ela cresça e entenda isso. Com mãos trêmulas, Helena pegou um caderno mais recente de apenas 2 anos atrás. As palavras que encontrou ali fizeram seu sangue gelar. Helena está namorando aquele imbecil do Marcelo há 3 meses. Não consigo dormir, não consigo comer. Fico imaginando as mãos dele tocando o que é meu, a boca dele beijando lábios que deveriam ser só meus. Ontem segui eles até o restaurante e fiquei observando de longe. Quando ele a beijou, eu quis quebrar todos os ossos do corpo dele. Preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar que isso continue. Helena lembrou-se de Marcelo, um advogado com quem havia saído brevemente. O relacionamento havia terminado abruptamente quando ele disse que se sentia observado e ameaçado por razões que não conseguia explicar. Na época, Helena achou que ele estava sendo paranoico. Agora, uma suspeita terrível começou a formar-se em sua mente. Continuou lendo, cada palavra revelando camadas de obsessão que ela jamais havia imaginado. Descobri onde Marcelo trabalha. Descobri que ele tem dívidas de jogo que prefere manter em segredo. Foi fácil usar os contatos da família para tornar a vida dele complicada. Helena ficou chateada quando ele terminou com ela, mas é melhor assim. Ela precisa entender que nenhum outro homem vai conseguir amá-la como eu amo. Nenhum outro homem vai protegê-la como eu protejo. Nenhum outro homem merece tocá-la. As páginas seguintes detalhavam um padrão perturbador. Cada vez que Helena se interessava por alguém, Davi encontrava formas de sabotar a relação. Nunca de forma direta, sempre usando a influência da família Ferraz de maneiras que pareciam coincidências. Homens perdiam empregos, oportunidades se fechavam, pressões misteriosas surgiam, até que eles se afastavam de Helena por conta própria. Ela não entende ainda, mas estou protegendo-a. Todos esses homens são inferiores, incapazes de dar a ela o que merece. Quando ela estiver pronta, quando não houver mais ninguém entre nós, ela vai entender que sempre foi minha, que nascemos um para o outro. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Folheou rapidamente até chegar às entradas mais recentes, escritas apenas algumas semanas antes daquela noite chuvosa que mudara tudo entre eles. Helena disse que confia em mim mais que em qualquer pessoa no mundo. Se ela soubesse o que penso sobre ela, o que quero fazer com ela, ficaria apavorada. Às vezes fico acordado a noite inteira imaginando como seria tocá-la, como seria ouvir meu nome nos lábios dela quando ela goza. Imagino como seria marcá-la como minha de todas as formas possíveis, ver nos olhos dela a rendição completa. Sei que tenho pensamentos sombrios sobre ela, mas não consigo evitar. Helena desperta em mim um lado que não mostro para mais ninguém, uma necessidade primitiva de possuir que me assusta e me excita ao mesmo tempo. A última entrada estava datada do dia seguinte, à primeira noite deles juntos. Finalmente aconteceu. Helena se entregou a mim como eu sempre soube que faria. Foi ainda melhor do que qualquer fantasia que já tive. Vê-la descobrindo prazeres que eu estava ensinando, ouvir meu nome nos lábios dela. Foi como reivindicar algo que sempre foi meu. Agora que provei como é tê-la completamente, não posso mais viver sem isso. Ela não sabe ainda, mas não vai conseguir se afastar de mim. Vou me certificar disso. Helena é minha agora, de todas as formas que importam, e vou fazer qualquer coisa para manter as coisas assim. Helena fechou o caderno com as mãos tremendo violentamente. Sentou-se no sofá, tentando processar o que havia acabado de descobrir. O homem em quem confiava mais que em qualquer outro no mundo havia estado manipulando sua vida há anos. Havia sabotado seus relacionamentos, influenciado suas escolhas. Tudo isso enquanto mantinha uma fachada de amigo protetor. Mas o que mais a perturbava era sua própria reação. Junto com o choque e a traição, sentia uma onda de excitação escura. Saber que Davi a desejava com tanta intensidade
que havia passado anos obcecado por ela, despertava algo profundo e primitivo dentro dela. A possessividade que ela havia começado a notar nele não era algo novo. Era quem ele sempre havia sido, apenas escondido sob camadas de controle. O som da chave na fechadura a fez pular. Davi entrou no apartamento, parando abruptamente quando a viu sentada no sofá com o diário nas mãos. A expressão em seu rosto passou por várias emoções: surpresa, medo e, finalmente, uma resignação sombria. Helena, disse ele, fechando a porta lentamente. Eu posso explicar. Pode. A voz dela saiu mais calma do que esperava. Porque, pelo que li aqui, você tem estado controlando minha vida há anos. Davi se aproximou cautelosamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia atacar a qualquer momento. Não foi assim. Não foi assim. Helena se levantou, o diário ainda nas mãos. Marcelo perdeu o emprego porque você usou a influência da sua família. Gabriel foi transferido para outro estado porque você fez algumas ligações. Roberto recebeu pressões de clientes importantes e desistiu de me ver. Devo continuar? Eles não eram bons para você. Essa não era sua decisão para tomar. A raiva na voz de Helena finalmente quebrou o controle de Davi. Ele cruzou a distância entre eles em duas passadas, as mãos grandes segurando os braços dela. Você tem razão, disse ele, os olhos escuros queimando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Não era minha decisão, mas eu não conseguia ver outros homens tocando em você, beijando você, tendo o que sempre foi meu. Eu nunca fui sua. Sempre foi. A certeza em sua voz era absolutamente perturbadora. Desde aquele primeiro dia no colégio, quando você chorou nos meus braços. Você se tornou minha naquele momento, Helena. Todos esses anos, tudo que fiz foi proteger o que já era meu. Helena tentou se afastar, mas ele não a soltou. Você me manipulou, manipulou minha vida inteira. Eu te protegi. Protegi você de homens que não eram dignos de você, que não conseguiriam te amar como você merece ser amada. E quem decide quem é digno de mim? Você. Sim. A resposta saiu sem hesitação, porque eu sou o único que te conhece verdadeiramente, o único que te ama verdadeiramente. Helena o encarou, vendo pela primeira vez o homem por trás de todas as máscaras que ele usava. Havia algo feroz e primitivo em seus olhos, uma possessividade que ia muito além do normal. Era perturbador e, ao mesmo tempo, estranhamente excitante. Você está louco, sussurrou ela. Louco por você. Sempre estive. Ele abaixou o rosto, aproximando-se até que seus lábios quase se tocassem. E você sabe o que é ainda mais perturbador? Você gosta disso. Gosta de saber que eu faria qualquer coisa por você, que sou capaz de destruir qualquer homem que tente tirar você de mim. Helena quis negar, mas as palavras não saíram, porque havia uma verdade terrível no que ele estava dizendo. Parte dela se sentia excitada pela intensidade de sua devoção, pela forma como ele a havia desejado todos esses anos. Você leu os diários, continuou Davi, sua voz baixa e hipnótica. Sabe há quanto tempo eu penso em você. Sabe o quanto eu te quero, e ainda assim está aqui em vez de ter corrido para longe. Eu preciso de tempo para processar isso. Não. Ele a puxou para mais perto, seus corpos agora colados. Não vou deixar você se afastar de mim. Não agora que finalmente temos um ao outro. A intensidade em sua voz deveria tê-la assustado, mas em vez disso, enviou ondas de calor pelo corpo de Helena. Havia algo de sombriamente sedutor na forma como ele a reivindicava, na certeza absoluta de que ela lhe pertencia. Davi. Diga que você entende, murmurou ele contra seus lábios. Diga que entende que tudo que fiz foi por amor, por você. Helena olhou em seus olhos e viu a verdade crua ali. Ele realmente acreditava que havia feito tudo por amor, que sua obsessão era uma forma de proteção. Era perturbado e errado, mas também absolutamente sincero. Eu entendo, sussurrou ela, e sentiu o corpo dele relaxar contra o dela. Você me perdoa.
A pergunta carregava uma vulnerabilidade que ela raramente ouvia na voz de Davi. Por um momento, ele não era o herdeiro poderoso ou o amante dominador. Era apenas um homem aterrorizado com a possibilidade de perder a única pessoa que amava, verdadeiramente. Eu não sei se posso perdoar, disse Helena honestamente. Mas eu entendo. Foi o suficiente. Davi a beijou com uma fome que beirava a violência, e Helena respondeu com igual intensidade. Havia algo libertador em finalmente ver todas as máscaras caírem, em conhecer a verdade sobre quem ele realmente era quando fizeram amor ali mesmo, no sofá do apartamento secreto. Foi diferente de todas as outras vezes. Havia uma honestidade brutal em cada toque, uma aceitação de partes sombrias que ambos carregavam. Davi não tentou esconder sua possessividade, e Helena não tentou negar como isso a excitava. Você é minha, ele repetiu contra seu ouvido, e desta vez ela sabia exatamente o que isso significava. Eu sei, respondeu ela, e significava isso. Mais tarde, quando estavam deitados entrelaçados, Helena finalmente contou sobre a visita de Alberto Mendonça. Viu a fúria se acender nos olhos de Davi, uma raiva fria e calculada que prometia consequências graves. Eles ousaram ameaçar você, disse ele, a voz perigosamente baixa. Davi, talvez eles tenham razão. Talvez nossa relação esteja causando problemas. Não. Ele se posicionou sobre ela, os olhos queimando com determinação. Eles não vão nos separar. Não vou permitir. Mas, e se eles cumprirem as ameaças? E se destruírem minha carreira? Então, eu destruo eles primeiro. A frieza em sua voz fez Helena perceber que ele não estava falando metaforicamente. Davi Ferraz tinha poder suficiente para cumprir essa promessa e a determinação de usá-lo. Naquela noite, ele ficou no apartamento secreto com ela. Era a primeira vez que dormiam em outro lugar que não fosse o apartamento dela, e Helena percebeu o simbolismo. Estavam em território neutro, longe das pressões e expectativas do mundo exterior. Durante os dias seguintes, a tensão aumentou, exponencialmente. Davi se ausentou por longos períodos, lidando com o que ele chamava vagamente de questões familiares. Helena podia ver o estresse se acumulando nele, a mandíbula sempre tensa, os olhos constantemente alerta, uma energia contida que sugeria violência mal reprimida. A galeria também começou a sentir os efeitos das ameaças de Mendonça. Clientes importantes cancelaram compromissos sem explicação. Um contrato importante para uma exposição corporativa foi rescindido na última hora. Fornecedores começaram a exigir pagamentos antecipados que antes nunca haviam sido necessários. Helena sabia que estava sendo sistematicamente sabotada, mas não havia forma de provar. Os Ferraz eram sutis em sua destruição, usando influência e conexões de forma que tudo parecesse coincidência. Uma noite, uma semana depois da descoberta dos diários, Helena estava fechando a galeria quando Davi apareceu inesperadamente. Havia algo diferente nele, uma energia perigosa que fez os cabelos dela se arrepiarem. Precisamos conversar, disse ele. Sobre o quê? Sobre sairmos de São Paulo, temporariamente. Helena o encarou, chocada. Sair? Por quê? As coisas estão ficando complicadas. Preciso de tempo para resolver a situação com minha família, e não posso fazer isso enquanto estiver preocupado com sua segurança. Minha segurança? Davi, o que está acontecendo? Ele hesitou e Helena viu que havia algo que ele não estava contando. Minha família, eles estão considerando medidas mais drásticas. Mendonça sugeriu que talvez fosse necessário tornar público algumas informações sobre você. Que tipo de informações? Informações que poderiam destruir sua reputação e sua carreira de forma permanente. Helena sentiu o sangue gelar. Que informações, Davi? Eles contrataram investigadores. Descobriram coisas sobre seu pai, sobre como você realmente conseguiu a bolsa para o colégio, sobre algumas das obras que você vendeu nos primeiros anos da galeria. Cada palavra foi como um soco no estômago. Helena sabia que havia aspectos de seu passado que não suportariam escrutínio público. Seu pai havia feito coisas desesperadas quando perdeu tudo, e algumas dessas ações
poderiam ser interpretadas de forma prejudicial para ela. E nos primeiros anos da galeria, quando estava lutando para se estabelecer, havia feito algumas vendas de autenticidade questionável. Eles vão usar isso contra mim, disse ela, mais para si mesma que para ele. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. A determinação feroz em sua voz fez Helena olhá-lo nos olhos. O que você está planejando? O que for necessário. A resposta a assustou mais que as ameaças da família dele. Conhecia Davi o suficiente para saber que quando ele dizia o que for necessário, não havia limites para o que consideraria aceitável. Davi, não faça nada que possa. Que possa o quê? Me destruir? Helena, eles já estão tentando me destruir. Estão tentando tirar você de mim e isso é a única coisa que realmente importa. Ele se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não posso viver sem você. Não depois de ter provado como é tê-la. Se eles forçarem uma escolha entre você e tudo o mais, eu escolho você, sempre. A declaração deveria tê-la comovido, mas em vez disso a aterrorizou, porque ela podia ver nos olhos dele que ele falava sério. Davi Ferraz, herdeiro de um império, estava disposto a destruir tudo por ela. E se não houver necessidade de escolher? Perguntou ela desesperadamente. E se apenas nos afastarmos por um tempo, deixarmos as coisas esfriarem? Não. A negativa foi instantânea e final. Eu não vou me esconder. Não vou fingir que você não significa tudo para mim. E não vou permitir que eles usem você como peão em jogos de poder. Naquela noite, quando fizeram amor, havia uma urgência desesperada em cada toque, como se ambos soubessem que estavam no olho do furacão. Helena se agarrou a Davi com uma intensidade que a surpreendeu, permitindo que ele a possuísse de forma mais completa que jamais havia acontecido. Não importa o que aconteça, murmurou ele contra sua pele. Você é minha. Para sempre. Para sempre, repetiu ela. E pela primeira vez desde que descobrira os diários acreditou realmente nisso. Mas mesmo enquanto se perdia nos braços dele, Helena não conseguia afastar a sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha, da qual não haveria volta. As forças que se moviam contra eles eram poderosas demais, e Davi estava disposto a ir longe demais para protegê-la. No dia seguinte, enquanto Davi estava em mais uma reunião tensa com advogados da família, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhora Vilar, a voz era familiar, Alberto Mendonça, meu Dr. Mendonça. Espero que tenha refletido sobre nossa conversa anterior, porque as coisas estão prestes a ficar desagradáveis para a senhora. O que você quer dizer? Amanhã de manhã, alguns jornais receberão informações muito interessantes sobre a Galeria Vilar e sua proprietária. Informações sobre transações questionáveis, sobre como certas peças foram adquiridas, sobre a verdadeira natureza da relação entre a senhora e o jovem Ferraz. Helena sentiu o mundo girando ao seu redor. Você não pode fazer isso. Posso e vou. A menos que... A menos que o quê? A menos que a senhora desapareça da vida de Davi. Completamente. Venda a galeria, mude de cidade e corte todos os contatos. Se fizer isso nas próximas 24 horas, as informações ficarão arquivadas indefinidamente. A linha ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. 24 horas, senhora Vilar. Depois disso não haverá mais chances. Quando a ligação terminou, Helena ficou sentada em seu escritório tentando processar o ultimato. Eles realmente fariam isso. Destruiriam sua vida profissional e pessoal publicamente, transformando-a em escândalo nacional. A questão agora era, ela teria coragem de contar a Davi, ou deveria simplesmente desaparecer, protegendo assim ambos da destruição que se aproximava? Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Helena tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Mas ela não sabia que, naquele exato momento, Davi estava em uma reunião que selaria o destino de todos os envolvidos na trama sombria que se desenrolava ao redor deles. Helena passou a noite inteira sem dormir, caminhando pelo apartamento como uma fera enjaulada.
O ultimato de Alberto Mendonça ecoava em sua mente. 24 horas para desaparecer completamente da vida de Davi ou ver sua reputação destruída publicamente de forma irreversível. Cada vez que pegava o telefone para ligar para Davi, suas mãos tremiam e ela desistia. Como explicar que estava sendo chantageada? Como dizer que tudo pelo que havia trabalhado estava prestes a ser destruído? Às 6 da manhã, quando o primeiro clarão do dia começou a entrar pelas janelas, Helena tomou uma decisão desesperada. Pegou o telefone e discou o número de Carla, em Londres. Helena, são 6 da manhã. A voz de Carla estava carregada de sono e preocupação. Carla, eu preciso de ajuda, preciso sair do Brasil. Hoje. O quê? Helena, o que está acontecendo? Entre lágrimas, Helena contou tudo. O ultimato, as ameaças, a descoberta dos diários de Davi. Carla ouviu em silêncio, ocasionalmente soltando exclamações de choque. Meu Deus, Helena, isso é muito sério. Você tem que contar para a polícia. Contar o quê? Que a família mais poderosa do país está me ameaçando? Você acha que alguém vai acreditar em mim contra os Ferraz? E o Davi? Ele não sabe de nada. Disso, ele está lidando com pressões da própria família. Se eu contar isso para ele... Helena parou, imaginando a reação de Davi. Conhecia-o o suficiente para saber que ele seria capaz de qualquer coisa, e isso poderia destruir não apenas a ele, mas a ambos. Ele faria algo que não tem volta. Helena, você não pode simplesmente desaparecer. Vocês se amam. Às vezes, amar alguém significa protegê-lo de si mesmo. Carla ficou em silêncio por um momento. Se você realmente quer fazer isso, eu tenho um amigo no Rio que pode ajudar. Ele trabalha com pessoas que precisam recomeçar. Mas, Helena, tem certeza de que é isso que você quer? Eu não tenho escolha. Enquanto Carla fazia as ligações necessárias, Helena começou a se preparar para desaparecer de sua própria vida. Guardou apenas o essencial em uma mala pequena, algumas roupas, documentos e uma quantia em dinheiro que mantinha para emergências. Cada objeto que deixava para trás parecia um pedaço de sua alma sendo arrancado. Estava terminando de escrever uma carta para Davi quando seu telefone tocou. Era ele. Amor, onde você está? Passei na galeria e ela está fechada. A voz dele, carregada de preocupação e carinho, quase quebrou sua resolução. Reusse, não estou me sentindo bem. Gripe. Estou indo aí. Não. A resposta saiu mais alta do que pretendia. Quer dizer, é melhor você não vir. Não quero que você pegue. Davi hesitou do outro lado da linha. Helena, está tudo bem? Você parece estranha. Está tudo bem. Como foi sua reunião ontem? Complicada, mas consegui resolver algumas coisas. Tenho novidades que vão mudar tudo para nós. O otimismo em sua voz fez o coração de Helena se despedaçar. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Que tipo de novidades? Prefiro contar pessoalmente. Posso ir aí mais tarde? Davi, eu te amo. Você sabe disso, não sabe? A declaração inesperada o pegou de surpresa. Claro que... sei. E eu te amo mais que tudo neste mundo. Helena, você tem certeza de que está bem? Tenho. Te vejo mais tarde. Depois que desligou, Helena terminou de escrever a carta com mãos que tremiam violentamente. Davi, quando você ler isso, eu já terei partido. Não tente me procurar. Não porque não te amo. Você é e sempre será o amor da minha vida. Mas porque às vezes amar alguém significa fazer escolhas impossíveis para protegê-lo. Descobri coisas sobre sua família, sobre as pressões que estão enfrentando por nossa causa. Descobri que nossa relação está colocando tudo pelo que você trabalhou em risco. Não posso permitir que isso aconteça. Eu sei que você vai ficar furioso. Sei que vai querer me encontrar. Mas, por favor, pelo amor que diz sentir por mim, deixe-me partir. Construa a vida que sua família planejou para você. Case-se com alguém de sua classe social, tenha filhos, seja feliz. Nosso tempo juntos foi o melhor da minha vida. Cada momento, cada toque, cada palavra de amor
Vou guardar tudo comigo para sempre. Você me ensinou a amar. Me ensinou a confiar em alguém completamente. Por isso sempre serei grata. Não me procure. Se realmente me ama, me deixe ir. Para sempre sua. Helena. A carta foi a coisa mais difícil que já havia escrito. Cada palavra parecia um adeus definitivo a tudo que amava. Às 2 da tarde, o amigo de Carla chegou ao apartamento. Era um homem de meia-idade, discreto, que se apresentou apenas como Miguel. Ele havia trazido documentos novos para Helena, uma identidade temporária que lhe permitiria viajar sem ser rastreada. A partir de agora, você é Helena Vasquez, disse ele, entregando-lhe os papéis. Cidadã argentina naturalizada brasileira, professora de arte aposentada. Temos uma casa preparada para você em Búzios. É discreta, longe de tudo. Helena assentiu, guardando os documentos na bolsa. Era surreal estar mudando de identidade como em um filme de espionagem. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Miguel. Uma vez que sairmos daqui, será muito difícil voltar atrás. Tenho certeza. Mas quando saíram do apartamento, Helena olhou para trás uma última vez. Ali estava toda a sua vida, suas memórias com Davi, seus sonhos, sua identidade, e ela estava deixando tudo para trás. A viagem até Búzios passou como um borrão. Helena, agora Helena, passou a maior, parte do tempo olhando pela janela do carro, vendo a paisagem mudar de urbana para rural, de familiar para desconhecida. Cada quilômetro a levava mais longe de Davi, e a dor física no peito crescia a cada momento. A casa em Búzios era pequena, mas charmosa, localizada em uma rua tranquila, a poucos metros da praia. Miguel havia providenciado tudo, móveis básicos, mantimentos, até mesmo alguns livros. Era um refúgio perfeito para alguém que queria desaparecer do mundo. Você tem meu número, disse Miguel antes de partir. Qualquer emergência, qualquer coisa, me ligue. E lembre-se, Helena Vasquez é uma viúva que se mudou para Búzios em busca de paz. Mantenha a história simples. Quando Miguel partiu, Helena se viu sozinha pela primeira vez em anos. A solidão era quase palpável, preenchendo cada canto da casa pequena. Ela se sentou na varanda olhando para o mar e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Em São Paulo, naquele mesmo momento, Davi estava descobrindo que sua vida havia implodido em questão de horas. Tinha passado o dia inteiro em reuniões, tensas com advogados da família, finalmente conseguindo um acordo que protegeria tanto a ele quanto a Helena. Havia ameaçado revelar segredos familiares que poderiam destruir os negócios dos Ferraz se continuassem perseguindo Helena. Foi um jogo perigoso, mas havia funcionado. Alberto Mendonça havia concordado em deixar Helena em paz, desde que Davi assumisse responsabilidades maiores na empresa e considerasse seriamente suas obrigações matrimoniais futuras. Era um compromisso, mas um que lhe daria tempo para planejar uma saída definitiva da influência familiar. Estava animado para contar a Helena que haviam vencido a primeira batalha. Mas quando chegou ao apartamento dela às 7 da noite, encontrou a porta destrancada e o lugar vazio. A carta estava sobre a mesa da cozinha, e cada palavra foi como uma punhalada no peito. Não! O grito saiu de sua garganta com uma força primitiva que fez os vizinhos baterem na parede. Ele releu a carta 3 vezes, cada leitura confirmando o pesadelo que estava vivendo. Helena havia partido. Havia desaparecido de sua vida como um fantasma, deixando apenas palavras que falavam de amor e sacrifício. Davi destruiu metade do apartamento naquela noite. Quebrou móveis, arremessou objetos contra as paredes, gritou até sua voz ficar rouca. Quando finalmente se acalmou, ligou para todos os contatos que tinha, investigadores particulares, seguranças, até mesmo pessoas de reputação duvidosa, que poderiam ajudá-lo a encontrá-la. Encontrem Helena Vilar, disse ele a cada um. Não importa o que custe, não importa onde ela esteja. Encontrem ela. Mas Helena Vilar havia desaparecido completamente. Não havia registros de viagem, não havia movimentação bancária, não havia rastros. Era como se ela tivesse evaporado. Durante as primeiras semanas,
Davi mal funcionava. Ia ao escritório apenas para manter as aparências, mas passava a maior parte do tempo coordenando a busca por Helena. Contratou os melhores investigadores do país, prometeu recompensas astronômicas por informações, usou toda a influência da família Ferraz para revirar o Brasil atrás dela. Mas Helena havia desaparecido com a eficiência de alguém que tinha ajuda profissional. Cada pista levava a um beco sem saída. Cada possível avistamento se revelava falso. A família Ferraz, inicialmente satisfeita com o desaparecimento de Helena, começou a se preocupar com o estado mental de Davi. Ele estava se tornando imprudente, obsessivo, negligenciando responsabilidades importantes na empresa. Ela se foi, Davi, disse Vicente Ferraz durante uma reunião familiar tensa. É melhor assim. Agora você pode focar no que realmente importa. O que realmente importa é ela, respondeu Davi, os olhos queimando com uma fúria fria. E se descobrir que vocês tiveram algo a ver com o desaparecimento dela, você vai fazer o quê? Desafiou Vicente. Destruir a própria família por causa de uma mulher inadequada? Se necessário. A ameaça ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Vicente Ferraz percebeu naquele momento que havia subestimado a obsessão do filho por Helena Vilar. Enquanto isso, em Búzios, Helena estava lentamente tentando construir uma nova vida. Adotou uma rotina simples, caminhadas matinais na praia, tardes lendo ou pintando, noites solitárias tentando não pensar em Davi. A transformação física foi gradual, mas notável. Cortou os cabelos, mudou o estilo de se vestir, perdeu peso, devido ao estresse e à tristeza. Em poucas semanas, Helena Vasquez pouco lembrava Helena Vilar. Os moradores locais a receberam com a cordialidade reservada típica de cidades pequenas. Ela era a viúva discreta que se mudara para Búzios em busca de paz, e eles respeitavam sua privacidade. Mas as noites eram as mais difíceis. Era quando a solidão se tornava insuportável, quando as memórias de Davi a assaltavam com força. Total. Ela sonhava com seus braços ao redor dela, acordava chamando seu nome, passava horas olhando para o telefone resistindo ao impulso de ligar para ele. 3 meses depois de sua chegada a Búzios, Helena estava na padaria local quando viu algo que fez seu sangue gelar. Na televisão da padaria, uma reportagem sobre os negócios dos Ferraz mostrava brevemente uma foto de Davi. Ele estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas e uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma tristeza desesperada, que partiu seu coração. Aumenta o volume, seu João, pediu a uma mulher ao lado dela. Herdeiro dos negócios. Ferraz tem estado ausente das aparições públicas nas últimas semanas. Fontes próximas à família sugerem que Davi Ferraz está passando por problemas pessoais, mas a empresa nega qualquer especulação sobre sua saúde mental. Helena saiu da padaria cambaleando. Ver Davi daquela forma, saber que sua partida o havia destruído tanto quanto a ela, foi quase insuportável. Ela havia partido para protegê-lo, mas o havia machucado de uma forma que talvez fosse irreparável. Naquela noite, ela quase ligou para ele. Pegou o telefone várias vezes, chegou a discar os primeiros números, mas sempre desligava antes de completar a chamada. Tinha que ser forte. Tinha que protegê-lo, mesmo que isso significasse destruir a si mesma no processo. Foi nessa época que Alberto Mendonça reapareceu em sua vida de forma inesperada. Helena estava voltando de uma caminhada na praia quando viu um homem sentado na varanda de sua casa. Mesmo de longe, reconheceu a silhueta. Era Mendonça, e o fato de ele ter conseguido encontrá-la significava que sua identidade falsa havia sido descoberta. "Boa tarde, Helena", disse ele quando ela se aproximou. "Ou prefere que eu a chame de Helena?" "Como me encontrou?" "A família. Ferraz tem recursos consideráveis, mas eu tenho recursos próprios e um interesse particular em seu paradeiro." Havia algo na forma como ele a olhava que fez Helena se sentir exposta e vulnerável. Não era o olhar calculista que conhecia. Havia algo mais pessoal, mais perigoso. "O que você quer?" "Posso entrar? Temos muito que conversar." Helena hesitou, mas percebeu que não tinha escolha.
Se Mendonça havia conseguido encontrá-la, outros também poderiam. Sua segurança dependia de entender o que ele queria. Dentro da casa, Mendonça se comportou como se fosse um convidado bem-vindo, examinando os móveis simples e a decoração modesta. Vida simples, comentou ele, muito diferente do luxo ao qual estava acostumada em São Paulo. O que você quer, Mendonça? Quero que você saiba que cumpriu sua parte do acordo. Desapareceu completamente, como prometeu. A família Ferraz está satisfeita. E Davi? Ah, Davi. Mendonça sorriu, mas havia crueldade na expressão. Davi está se destruindo lentamente. Mal come, mal dorme. Passou os últimos meses procurando por você como um homem possuído. É quase patético. A dor na voz de Helena foi evidente. Ele vai se recuperar. Vai? Tenho minhas dúvidas. Veja, Helena, o que você não entende é que Davi Ferraz não é um homem normal. A obsessão que ele sente por você vai além do amor. É algo doentio. E homens assim não se recuperam facilmente. Por que está me contando isso? Mendonça se aproximou dela lentamente e Helena recuou instintivamente. Porque quero que você entenda que sua fuga não resolveu nada. Apenas transferiu o problema. Davi continua obcecado por você. E agora essa obsessão está se tornando autodestrutiva. Isso não é problema meu. Não? Mendonça riu. Helena, você realmente acredita que pode simplesmente desaparecer e viver feliz para sempre, enquanto o homem que ama se destrói por sua causa? A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Era exatamente o que ela tentava não pensar, todas as noites. Além disso, continuou Mendonça, há uma questão que você pode não ter considerado. O que acontece quando Davi finalmente aceitar que você se foi para sempre? Você acha que ele simplesmente vai seguir em frente? Ou vai procurar uma forma de acabar com a dor definitivamente? O que ele estava insinuando fez o sangue de Helena gelar. Você está sugerindo que Davi poderia... Estou sugerindo que homens desesperados fazem coisas desesperadas, e Davi Ferraz é um homem muito desesperado neste momento. Helena se sentou pesadamente no sofá, o peso das implicações esmagando-a. Havia partido para proteger Davi, mas talvez tivesse apenas transferido o perigo de externo para interno. O que você quer de mim? Perguntou ela exausta. Nada, no momento. Apenas queria que soubesse que estou ciente de seu paradeiro e que, se necessário, posso tornar essa informação disponível. A ameaça velada estava clara. Mendonça não apenas a havia encontrado, ele tinha poder sobre ela. Mas não se preocupe, disse ele dirigindo-se à porta. Por enquanto seus segredos estão seguros comigo, desde que continue sendo a Helena Vasquez discreta e respeitável. Depois que ele partiu, Helena ficou sentada no escuro por horas, tentando processar a nova realidade. Não estava mais escondida. Mendonça sabia onde estava, e isso significava que ela estava na mão dele. Mas o que mais a perturbava era a insinuação sobre Davi. E se ele realmente estivesse considerando algo drástico? E se sua fuga, em vez de protegê-lo, estivesse empurrando-o para algo irreversível? Naquela noite, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. Pegou o telefone e ligou para Carla. Carla, preciso saber como Davi está realmente, não as notícias oficiais. A verdade. Helena, meu Deus, onde você está? Todo mundo está... Carla, por favor, é importante. Carla hesitou antes de responder. Não está bem, Helena. Tem pessoas dizendo que ele está instável, que está usando a influência da família de formas perigosas, fazendo ameaças, comportando-se de forma errática. Que tipo de ameaças? Há rumores de que ele prometeu destruir qualquer pessoa que tivesse informações sobre você e não compartilhasse com ele. Que ofereceu quantias astronômicas por qualquer pista. Helena, as pessoas estão com medo dele. O coração de Helena se despedaçou. Ao tentar proteger Davi, ela havia liberado algo sombrio dentro dele, algo que agora ameaçava destruir não apenas a ele, mas a qualquer um que cruzasse seu caminho. Existe mais uma coisa, disse Carla hesitantemente.
Ouvi dizer que ele foi visto no apartamento secreto que vocês tinham. Aparentemente está vivendo lá agora, cercado por fotos suas e... Helena, estão dizendo que ele não está comendo, não está dormindo direito, que está se matando lentamente. Quando a ligação terminou, Helena sabia que não podia mais continuar se escondendo. Sua fuga havia sido um erro terrível. E May, em vez de proteger Davi, havia liberado os demônios que ele mantinha sob controle. E agora, ele estava se autodestruindo de uma forma que ela jamais havia imaginado possível. Mas voltar significaria enfrentar não apenas a família Ferraz, mas também Alberto Mendonça, que claramente tinha seus próprios planos sombrios. E significaria admitir que sua tentativa de fazer a coisa certa havia sido um fracasso espetacular. Helena passou o resto da noite olhando para o mar, tentando encontrar coragem para tomar a decisão mais difícil de sua vida. No horizonte, as primeiras luzes do amanhecer começavam a aparecer, e com elas, a certeza de que não poderia continuar fugindo de sua própria vida. Mas antes que pudesse agir, Mendonça faria um movimento que mudaria as regras do jogo completamente, porque ele não havia mentido quando disse ter um interesse particular em Helena. Um interesse que ia muito além dos negócios da família Ferraz. E enquanto Helena lutava com sua consciência em búzios, Davi estava prestes a tomar uma decisão que colocaria ambos em perigo mortal. 3 dias depois da visita perturbadora de Alberto Mendonça, Helena acordou com uma certeza que a atingiu como um raio. Não podia mais continuar fugindo. A imagem de Davi se autodestruindo por sua causa havia se tornado uma tortura constante, e a ameaça velada de Mendonça sobre sua localização a fazia sentir como uma presa encurralada. Estava tomando café na varanda quando viu uma figura familiar caminhando pela praia em direção à sua casa. Era Miguel, o homem que a havia ajudado a desaparecer. Mas havia algo tenso em sua linguagem corporal que imediatamente a colocou em alerta. Helena, disse ele quando se aproximou, mas não havia o cumprimento cordial habitual. Temos um problema. Que tipo de problema? Miguel olhou ao redor nervosamente antes de responder. Alberto Mendonça não está trabalhando apenas para a família Ferraz. Ele tem interesses pessoais em você. O que você quer dizer? Meus contatos em São Paulo descobriram algumas coisas perturbadoras. Mendonça tem estado investigando você há anos, muito antes do seu relacionamento com Davi Ferraz se tornar público. Ele tem fotos suas, documentos, informações que datam de quando você ainda estava no colégio. O sangue de Helena gelou. Isso não faz sentido. Por que ele estaria interessado em mim há tanto tempo? Porque ele conhecia você antes de você conhecê-lo? Ele estava no Colégio São Bento ao mesmo tempo que você e Davi, alguns anos mais velho. Aparentemente desenvolveu uma obsessão que nunca superou. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela. Tentou lembrar-se de um Alberto Mendonça no colégio, mas nada vinha à mente. Eu não me lembro dele. Ele se lembra de você. E, segundo meus contatos, ele orquestrou toda essa situação. As ameaças, a pressão para você desaparecer, não para proteger os interesses da família Ferraz, mas para ter você longe de Davi e sob seu controle. A realização atingiu Helena como um soco no estômago. Ela havia sido manipulada desde o início, não pela família Ferraz, mas por um homem obcecado que havia passado anos planejando como separá-la de Davi. Helena, você está em perigo real. Mendonça não está mais escondendo suas intenções. Meus contatos dizem que ele falou sobre finalmente ter você onde quer, sobre anos de espera finalmente valendo a pena. Eu preciso avisar Davi. Davi Ferraz está... Helena, ele não está bem. Meus contatos dizem que ele está vivendo como um homem possuído, procurando por você com uma intensidade que está assustando até mesmo pessoas acostumadas a lidar com os poderosos. Helena se levantou, caminhando até a grade da varanda. O mar se estendia infinitamente à sua frente, mas ela não via beleza alguma nele. Sua vida havia se tornado um pesadelo do qual parecia não haver escape. O que eu faço, Miguel? Eu posso tirá-la do país. Tenho contatos na Argentina, no Uruguai,
Podemos fazer você desaparecer de forma que nem mesmo Mendonça conseguirá encontrá-la. E Davi? Miguel hesitou. Helena, às vezes a melhor forma de amar alguém é deixá-lo seguir em frente. Mas ele não está seguindo em frente. Ele está se destruindo. Então talvez seja a hora de você decidir o que é mais importante, sua segurança ou a possibilidade de salvá-lo. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando para as estrelas, tentando encontrar uma resposta que parecesse certa. Cada opção levava a consequências terríveis. Fugir significava abandonar Davi para sempre, mas voltar significava enfrentar um homem perigosamente obsessivo que tinha anos de vantagem em seu planejamento. Foi quando tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si mesma. Não fugiria mais, mas também não voltaria despreparada. Se Mendonça queria jogar um jogo de manipulação e obsessão, ela jogaria também, mas pelas suas próprias regras. Na manhã seguinte, ligou para Miguel. Eu vou voltar para São Paulo. Helena, isso é loucura. Mendonça está esperando por isso. Eu sei, mas não vou voltar como a Helena desesperada que ele espera. Vou voltar preparada. O que você tem em mente? Você disse que tem contatos, pessoas que sabem coisas. Eu quero saber tudo sobre Alberto Mendonça. Tudo. Se ele tem obsessões, se tem segredos, se tem vulnerabilidades. Quero informações que possam ser usadas contra ele. Miguel a estudou por um longo momento. Isso é perigoso, Helena. Você está falando sobre entrar em uma guerra de informações com um homem que tem recursos e poder. Ele começou essa guerra há anos, só estou decidindo lutar de volta. Nos 3 dias seguintes, Helena recebeu informações que pintaram um quadro perturbador de Alberto Mendonça. Ele havia sido aluno do Colégio São Bento 5 anos antes dela, filho de uma família rica, mas com reputação duvidosa. Já naquela época, havia desenvolvido uma reputação de comportamento obsessivo com garotas mais novas. Mas a informação mais chocante veio no 3º dia. Mendonça havia sido expulso do colégio após um incidente envolvendo uma aluna que se recusou a namorar com ele. A garota havia caído das escadas em circunstâncias nunca completamente esclarecidas, sofrendo ferimentos graves que a deixaram permanentemente machucada. Helena, disse Miguel quando trouxe essa informação, esse homem é perigoso de uma forma que não imaginávamos. Você tem certeza de que quer enfrentá-lo? Helena olhou para os documentos que Miguel havia trazido. Fotos antigas do colégio, relatórios disciplinares, até mesmo declarações de testemunhas do incidente das escadas. Em uma das fotos de grupo, viu um jovem Alberto Mendonça olhando diretamente para a câmera com uma intensidade perturbadora. Tenho certeza, mas não vou enfrentá-lo sozinha. O que você quer dizer? Davi precisa saber a verdade sobre tudo. Se vamos lutar contra Mendonça, precisamos lutar juntos. Naquela noite, Helena fez algo que não havia feito em meses. Ligou para Davi. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse, e quando o fez, sua voz estava rouca, como se ele não tivesse falado com ninguém há dias. Alô? Davi! A voz de Helena saiu como um sussurro carregado de emoção. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, uma respiração entrecortada. Helena? Helena, é realmente você? Sou eu. Onde você está? Meu Deus, Helena, eu procurei por você em todo lugar. Davi, me escute. Estou bem, mas estamos os dois em perigo. Alberto Mendonça. Não é quem pensávamos que fosse. Mendonça? Helena, onde você está? Vou buscá-la agora mesmo. Não. Davi, você precisa me escutar primeiro. Mendonça está obcecado por mim há anos. Ele orquestrou tudo. As ameaças, minha fuga, tudo. E ele sabe onde estou. Helena contou tudo rapidamente. A descoberta sobre o passado de Mendonça no colégio, sua obsessão, o perigo real que ambos enfrentavam. Podia ouvir a respiração de Davi ficando mais pesada a cada revelação. Esse filho da puta, murmurou ele quando ela terminou. Eu vou matá-lo. Davi, não. Ele está esperando por uma reação emocional.
Precisamos ser mais inteligentes que isso. Helena, me diga onde você está agora. Búzios, estou em Búzios, mas Davi... A linha ficou muda. Davi havia desligado. Helena olhou para o telefone em sua mão, o coração disparado. Conhecia Davi o suficiente para saber que ele estava a caminho, provavelmente dirigindo como um louco pela estrada, mas também sabia que Mendonça poderia estar esperando exatamente por isso. 2 horas depois, quando estava guardando algumas coisas em uma mala, Helena ouviu o som de carros chegando à rua. Olhou pela janela e viu 2 veículos, um que reconheceu como o de Miguel e outro que não conhecia. Miguel saiu de seu carro primeiro, mas havia tensão em seus movimentos. Do segundo carro saiu Alberto Mendonça, e Helena sentiu seu sangue gelar quando viu que ele não estava sozinho. 2 homens grandes o acompanhavam, claramente segurança pessoal. Merda, murmurou Helena correndo para o telefone. Tentou ligar para Davi, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Ou ele estava dirigindo e não podia atender, ou algo havia acontecido com ele. A batida na porta veio alguns minutos depois, educada, mas insistente. Helena, sei que está aí dentro, disse a voz de Mendonça. Miguel me disse que você está pronta para conversar. Helena olhou pela janela e viu Miguel ao lado de Mendonça. Mas havia algo errado em sua linguagem corporal. Ele parecia coagido, talvez ameaçado. O que você quer, Mendonça? Gritou ela através da porta. Apenas conversar sobre o futuro, o nosso futuro. A possessividade na forma como ele disse nosso fez Helena sentir náusea. Não temos um futuro. Ah, mas temos, você só não percebeu ainda. Abra a porta, Helena. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Helena sabia que não tinha escolha. Tinha apenas uma arma, as informações sobre o passado de Mendonça que Miguel havia conseguido. Era um jogo arriscado, mas talvez sua única chance. Abriu a porta mantendo-se na entrada. Mendonça estava impecavelmente vestido, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade faminta que ela nunca havia visto antes. Helena. Você está linda, mesmo depois de todos esses meses escondida. O que você quer? Posso entrar? Temos muito que conversar. Prefiro que fiquemos aqui fora. Mendonça sorriu, mas não havia calor na expressão. Tem medo de mim? Não deveria. Passei anos protegendo você, mesmo que não soubesse. Protegendo, você me ameaçou, me forçou a fugir. Eu a protegi de uma situação que estava ficando perigosa. Davi Ferraz é um homem obsessivo, Helena. Você não viu o que ele se tornou depois que partiu? A violência, as ameaças. Ele está perigoso. Você o fez ficar assim. Você orquestrou tudo isso. Mendonça inclinou a cabeça como se estivesse considerando suas palavras. É verdade que influenciei alguns eventos, mas apenas para protegê-la. Você não... Entende, Helena? Eu a amo há anos. Desde que a vi pela primeira vez no colégio, uma menina pequena e vulnerável que precisava de proteção. Você foi expulso do colégio por machucar uma garota. A expressão de Mendonça escureceu instantaneamente. Vejo que seus novos amigos fizeram sua lição de casa. Aquilo foi um acidente, um mal-entendido. Um mal-entendido que quase matou uma pessoa. Ela estava se afastando de mim. Não compreendia o que eu sentia por ela. Assim como você não compreende o que sinto por você. A frieza na voz dele fez Helena recuar um passo. Era como olhar para um abismo. Helena, você pode vir comigo voluntariamente ou posso forçá-la. Mas de qualquer forma você vem. Perdi muitos anos esperando, planejando. Não vou perder mais tempo. E se eu disser não? Mendonça fez um gesto para seus homens que se aproximaram. Então seus amigos sofrerão as consequências. Miguel, por exemplo, pode ter um acidente muito lamentável. Helena olhou para Miguel, que estava claramente apavorado, mas tentando manter a compostura. Você não pode fazer isso. Posso e vou. A família Ferraz me deu recursos consideráveis para resolver a situação. Eles não sabem exatamente como pretendo resolvê-la, mas isso é irrelevante. Foi quando o som de um motor sendo forçado ao máximo ecoou pela rua.
Helena virou-se e viu o Porsche preto de Davi derrapando para parar na frente da casa, levantando uma nuvem de poeira. Davi saiu do carro como uma força da natureza. Estava visivelmente mais magro que quando Helena o havia visto pela última vez. Fez com olheiras profundas e uma expressão que beirava a insanidade. Mas quando seus olhos encontraram os dela, ela viu alívio puro se misturar com uma fúria homicida. Tire suas mãos sujas de cima dela, disse ele para Mendonça, a voz perigosamente baixa. Davi, que pontualidade admirável. Mendonça parecia estar se divertindo. Chegou bem a tempo de se despedir de Helena. A única pessoa que vai se despedir aqui é você, da vida. Davi se aproximou com movimentos fluidos e controlados, mas Helena podia ver a violência mal contida em cada músculo de seu corpo. Os homens de Mendonça se posicionaram, mas ele os deteve com um gesto. Não será necessário. Davi não vai fazer nada estúpido. Vai, Davi. Não quando eu tenho Helena tão perto. Helena, venha aqui, disse Davi, sem tirar os olhos de Mendonça. Ela fica onde está, respondeu Mendonça. Na verdade, Helena, é hora de irmos. Temos um longo caminho pela frente. Ela não vai a lugar nenhum com você. Vai sim, porque se não vier, Miguel morre aqui mesmo. E depois disso, começarei a trabalhar na lista de pessoas que ela ama. Sua amiga Carla, em Londres, por exemplo. A ameaça fez Helena dar um passo à frente, mas Davi a deteve com um olhar. Mendonça, disse Davi, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica. Você quer saber a verdade sobre por que minha família realmente queria Helena longe de mim? Que verdade? A verdade sobre como minha mãe morreu e sobre o papel que seu pai teve nisso. A mudança na expressão de Mendonça foi instantânea. A confiança arrogante deu lugar a algo que parecia medo. Meu pai não teve nada a ver com a morte de sua mãe. Você não teve? Roberto Mendonça não estava dirigindo o outro carro naquela noite? O carro que bateu no dela e fugiu do local? Helena viu Mendonça empalidecer. Era óbvio que Davi havia tocado em algo real, algo enterrado há anos. Isso nunca foi provado. Não foi provado porque meu pai encobriu. Porque Roberto Mendonça estava fazendo trabalho sujo para ele naquela noite. E expor a verdade significaria expor negócios que nenhum dos dois podia permitir que viessem à tona. Você está mentindo. Estou? Então por que você acha que conseguiu o trabalho como advogado da família Ferraz? Por seu talento excepcional? Ou porque meu pai sentiu que devia algo à família Mendonça pelo silêncio mantido? Helena viu o exato momento em que a verdade atingiu Mendonça. Sua face se contorceu em uma mistura de raiva e dor. Você sabia, sussurrou ele. Sabia o tempo todo. Descobri há poucos anos, e você sabe o que mais descobri? Que você não estava apenas obcecado por Helena, estava obcecado pela ideia de destruir qualquer felicidade que eu pudesse ter, como uma forma retorcida de vingança pela morte de seu pai. Meu pai morreu 6 meses depois do acidente. O remorso o matou. E você decidiu que era minha vez de sofrer. Só que escolheu a arma errada, Mendonça. Porque mexer com Helena significa mexer comigo de uma forma que você não pode imaginar. Ar ao redor deles parecia eletrificado. Helena podia sentir a violência prestes a explodir, mas também podia ver que Davi estava ganhando a batalha psicológica. Sabe qual é a diferença entre você e eu, Mendonça? Continuou Davi. Você é obcecado por Helena porque quer possuir algo belo que nunca pode ter. Eu amo Helena porque ela me completa de uma forma que me torna mais forte. Sua obsessão vem do vazio. Meu amor vem da abundância. Cale a boca, disse Mendonça, mas sua voz estava tremendo. Helena escolheu me amar, mesmo sabendo das minhas partes sombrias. Mesmo sabendo que sou possessivo, controlador, que faria qualquer coisa por ela. Ela me escolheu porque confia em mim. Você, por outro lado, tem que ameaçar e chantagear para tentar conseguir o que quer. Helena sentiu lágrimas correndo por suas bochechas. Vê-los ali, enfrentando-se como dois predadores disputando território, fez-a perceber o quanto havia sido idiota ao fugir. Davi não precisava ser protegido dela. Ele precisava dela ao lado dele,
enfrentando qualquer coisa que viesse. Davi, disse ela, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. A declaração atingiu ambos os homens, mas de formas completamente diferentes. Davi sorriu pela primeira vez em meses, uma expressão de puro alívio e amor. Mendonça, por outro lado, pareceu se despedaçar. Não! Gritou ele, fazendo um movimento em direção a Helena. Foi o erro que Davi estava esperando. Em 2 movimentos fluidos, ele desarmara um dos homens de Mendonça e o atingiu com força suficiente para derrubá-lo inconsciente. O segundo homem hesitou, dando a Davi tempo suficiente para agarrar Mendonça pelo pescoço. Acaba aqui, disse Davi, sua voz gelada. Você nunca mais vai se aproximar de Helena, nunca mais vai ameaçar alguém que ela ama, e se eu descobrir que você mesmo pensou em fazer mal a ela, vou fazer você implorar pela morte que seu pai encontrou. Você não pode... A família Ferraz está prestes a descobrir algumas verdades muito inconvenientes sobre você e seu pai, verdades que tornarão sua posição insustentável. Davi soltou Mendonça com um empurrão, que o fez cambalear. Vá embora agora e não volte. Mendonça olhou ao redor, para seus homens incapacitados, para Miguel, que estava claramente do lado de Helena, para a própria Helena, que o encarava com uma mistura de pena e repulsa. Isso não terminou, disse ele, mas a ameaça soou vazia. Terminou sim, respondeu Helena. Terminou há muito tempo. Você só estava tentando ressuscitar algo que nunca existiu. Depois que Mendonça partiu com seus homens, o silêncio que se instalou foi profundo. Miguel discretamente se retirou, deixando Helena e Davi sozinhos na pequena casa em Búzios. Eles se olharam por um longo momento, ambos processando tudo o que havia acontecido. Helena podia ver as marcas que os meses de separação haviam deixado. Em Davi, ele estava mais magro, com linhas de tensão ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Mas também podia ver o amor absoluto em sua expressão, a adoração que nunca havia vacilado. Helena, disse ele finalmente, a voz quebrando ligeiramente, você voltou. Eu nunca deveria ter partido. Você estava tentando me proteger. Estava tentando proteger a ambos, mas só consegui machucar você. Davi me perdoa por ter fugido? Por ter acreditado que nossa separação resolveria alguma coisa? Em resposta, ele cruzou a distância entre eles e a puxou para seus braços com uma força que a deixou sem fôlego. Quando a beijou, foi com uma fome desesperada, como se estivesse tentando recuperar todos os meses perdidos em um único momento. Eu te amo, murmurou ele contra seus lábios. Amo você mais que minha própria vida. Promete que nunca mais vai me deixar. Prometo. Prometo que nunca mais vou fugir de você, de nós, do que sentimos. Naquela noite, na pequena casa em Búzios, eles fizeram amor com uma intensidade que transcendeu tudo o que haviam experimentado antes. Era como se cada toque fosse uma promessa, cada beijo uma renovação de votos que nunca haviam sido quebrados verdadeiramente. Você é minha, disse Davi, como havia dito tantas vezes antes. Sou sua, respondeu Helena, completamente, para sempre. Mas desta vez as palavras carregavam um peso diferente. Não eram mais sobre possessão ou controle, eram sobre escolha, sobre amor, sobre 2 pessoas que haviam encontrado uma nas outras sua própria definição de completude. Nos dias que se seguiram, eles permaneceram em Búzios, redescobrindo um ao outro longe das pressões e manipulações que quase os haviam destruído. Davi contou a Helena sobre os meses sombrios que havia passado, sobre como sua ausência havia liberado nele uma escuridão que o assustava. Eu não conseguia funcionar sem você, confessou ele uma manhã, enquanto caminhavam pela praia. Era como se parte de mim tivesse morrido quando você partiu. Sinto muito. Achei que estava fazendo a coisa certa. Você estava. Não por fugir, mas por confiar que eu lutaria por nós. Mesmo quando duvidei de mim mesmo, você nunca duvidou. De que encontraríamos um caminho de volta um para o outro. Helena parou, virando-se para encará-lo. E encontramos? Encontramos algo melhor. Encontramos a verdade sobre quem somos quando todas as máscaras caem.
e descobrimos que, mesmo no nosso pior, ainda escolhemos um ao outro. 2 semanas depois, eles voltaram para São Paulo. Mas voltaram como pessoas diferentes. Não mais o herdeiro controlado e a galerista vulnerável, mas como 2 indivíduos que haviam passado pelo fogo e emergido mais fortes. A família Ferraz, diante das revelações sobre Alberto Mendonça e as ameaças de Davi de expor segredos familiares que poderiam destruir seus negócios, finalmente aceitou Helena. Não com entusiasmo, mas com uma resignação que era quase uma vitória. Mendonça simplesmente desapareceu. Alguns diziam que havia se mudado para o exterior. Outros sussurravam que Davi havia usado a influência da família para tornar sua vida em São Paulo insustentável. Helena não perguntou detalhes. Algumas vitórias era melhor não examinar muito de perto. A Galeria Vilar reabriu 6 meses depois, mas com uma diferença significativa. Agora tinha um sócio silencioso que garantia que nunca mais seria vulnerável a chantagens ou manipulações. Na noite da reabertura, quando o último convidado havia partido e eles estavam sozinhos no espaço que Helena havia construído com tanto amor, Davi a surpreendeu. "Casa comigo", disse ele de repente. Helena parou de guardar as taças de vinho, virando-se para encará-lo. "O quê?" "Casa comigo. Não porque é o que minha família espera, não porque é o que a sociedade dita. Casa comigo porque somos melhores juntos do que separados. Porque você é minha casa, e eu quero que isso seja oficial." Helena sentiu, lágrimas enchendo seus olhos. "Davi, eu sei que não é romântico. Sei que deveria estar de joelhos com um anel, mas eu..." Ele parou, correndo as mãos pelos cabelos. "Helena, eu quase te perdi uma vez. Não quero arriscar perder você de novo." "Você não vai me perder", disse ela, aproximando-se dele. "Nunca mais. E sim." "Sim? Sim, eu caso com você. Porque você tem razão. Somos melhores juntos. Porque você me conhece de formas que ninguém mais conhece, e ainda assim me ama. Porque quando olho para o futuro, você é a única pessoa que consigo ver ao meu lado." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era fome ou desespero, mas uma promessa calma e absoluta de que haviam encontrado seu caminho um para o outro, através de todas as tempestades. 6 meses depois, eles se casaram. Em uma cerimônia pequena em Búzios, na mesma praia onde Helena havia passado meses se escondendo. Era simbólico transformar o lugar de seu exílio em um lugar de celebração. Quando trocaram votos, não foram as palavras tradicionais sobre amar e honrar em saúde e doença. Foram promessas mais profundas, mais verdadeiras. "Prometo nunca fugir de você novamente", disse Helena. "Prometo enfrentar qualquer tempestade ao seu lado, porque aprendi que algumas batalhas só podem ser vencidas quando lutamos juntos. Prometo que meu amor por você nunca será uma prisão", disse Davi. "Prometo ser sua força quando você precisar, mas nunca tentar controlar quem você é, porque você é perfeita exatamente como é." Quando foram declarados marido e mulher, o beijo que compartilharam foi assistido apenas por poucas pessoas próximas, pelo mar e pelo céu infinito. Mas foi um beijo que selou não apenas um casamento, mas uma transformação completa de 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, mas sobre escolha consciente de construir uma vida juntos. Anos depois, quando Helena olhava para trás para aquela noite chuvosa em São Paulo, quando tudo havia começado, ela sabia que cada momento de dor, cada decisão difícil, cada lágrima derramada havia valido a pena. Porque a havia levado a esse lugar, casada com seu melhor amigo, sua alma gêmea, o homem que conhecia suas partes mais sombrias e ainda assim a amava com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Davi, por sua vez, havia aprendido que verdadeiro poder não vinha de controle ou manipulação, mas de vulnerabilidade, de permitir que alguém o conhecesse completamente e escolher amá-lo mesmo assim. Juntos, eles construíram uma vida que era tanto paixão quanto parceria, tanto fogo quanto paz.
E quando pessoas perguntavam o segredo de seu casamento, eles sempre davam a mesma resposta. Escolhemos um ao outro todos os dias, não apenas uma vez no altar, mas todos os dias, em cada momento, em cada decisão importante. Porque o amor não é apenas um sentimento, é uma série infinita de escolhas, conscientes de colocar a outra pessoa primeiro. E eles viveram felizes para sempre, não porque não enfrentaram mais desafios, mas porque aprenderam que juntos não havia nada que não pudessem superar. Na verdade, Helena e Davi Ferraz se tornaram lenda em São Paulo, não pela riqueza, o poder, mas pela intensidade de seu amor e pela forma como transformaram traumas e obsessões em algo belo e duradouro. Eles provaram que, às vezes, os melhores amores nascem das maiores tempestades, e que verdadeira intimidade só é possível quando todas as máscaras caem e escolhemos amar a pessoa real por trás delas. E assim, duas almas que se encontraram quando eram apenas crianças, feridas finalmente encontraram sua paz. Não na perfeição, mas na aceitação completa de suas imperfeições mútuas e na promessa de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos.